Quem um dia esteve perdido, esteve no mundo, e o nosso Senhor o encontrou, e o arrancou, e o resgatou, e o tirou do lamaçal do pecado, e deu aquele banho de glória e de graça, e hoje está aqui sentado na igreja, adorando e glorificando o nome do nosso Salvador. Só quem um dia esteve perdido, só quem um dia esteve no pecado, e agora Jesus deu um banho de graça e de glória, e agora deu a oportunidade de estar sentado. Eu não sei se você está vendo, mas olha do seu lado, tem uma princesa do Senhor aí, olha do seu lado, tem um príncipe do Senhor aí, tem alguém importante que um dia junto com você vai morar no céu. Cadê os que vão morar no céu? Louvado seja Deus! Glória! Aleluia! Deus seja louvado! Queridos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto conhecido da igreja, dispensa alguns comentários. O escritor, o profeta Isaías, o qual leva o nome desse livro, deste capítulo 53 que nós lemos, também dispensa comentário. A maioria dos irmãos, se não dizer a igreja toda, já lê um texto ou outro, ou um livro todo desse profeta. É um profeta messiânico, é um profeta que Deus usou bem antes mesmo da vida de Jesus para falar e dizer que uma virgem daria luz a um filho, que uma virgem conceberia um filho, e esse sim seria Deus forte, poderoso, conselheiro, príncipe da paz. É esse profeta que nós estamos falando dele nessa noite. E quando eu leio Isaías 53, eu vejo aqui Deus usando esse homem que já usava, trazendo profecia para Israel, mas eu vejo Deus usando ele de uma forma diferente do capítulo 53, porque nos capítulos anteriores e nos capítulos que são sequência do capítulo 53, nós vemos Deus falando no ouvido do profeta Isaías, mas no capítulo 53 há uma profecia diferente. Deus não fala nos ouvidos do profeta, Deus abre os olhos espirituais do profeta, e tudo que ele escreve aqui no capítulo 53, ele não está ouvindo, ele está vendo a tudo que ele está escrevendo. Ele viu, Deus mostrou, Deus revelou para ele que um dia haveria de vir o Messias, o grande Salvador, o servo sofredor, viria para morrer, para que resgatasse a humanidade. E quando eu olho e vejo o cenário em que o profeta Isaías, ele está agora vendo, eu vejo que é um cenário de um servo sofredor, mas não é dessa forma que o capítulo se inicia. Deus começa a abrir os olhos do profeta Isaías, e o profeta Isaías, no capítulo 2, ele começa a desenrolar e a discorrer aquilo que ele está vendo. Interessante, pastores, homens que estão aqui, mulheres de Deus, Deus mostra para Isaías, abre os olhos dele, por meio de uma visão. Isaías então começa a ver algo. Isaías, no capítulo 53, verso 2, diz que ele começa a ver uma terra seca. É essa a visão que o profeta Isaías está tendo. Ele olha e ele vê uma terra seca, uma terra improdutiva, uma terra sem chuva, uma terra sem planta, uma terra sem animais, um solo árido. É essa a visão que o profeta Isaías
eu imagino o coração do profeta, Deus falando nas suas emoções, e ele dizendo: Deus, o que é isso? Porque eu olho e vejo uma terra seca, porque eu olho e vejo uma terra árida. E eu imagino Isaías baixando a cabeça e dizendo: meu Deus, o que é que Deus quer dizer para o seu povo dessa vez? O que é que Deus quer trazer para o seu povo dessa vez? E aí eu vejo Isaías sem entender, e ele olha, levanta a cabeça de novo e olha, e quando ele olha, ele vê a terra seca. Mas aí no capítulo, versículo 2, tem algo mais. Ele olha e vê a terra seca, mas naquela terra seca há uma raiz. Ele olha e não vê somente a terra seca, ele vê uma raiz. Eu não sei se você está entendendo quem é essa raiz. A Bíblia diz, no próprio Isaías, no capítulo 6, ele diz: é a raiz de Jessé. Oh, glória a Deus! Isaías está vendo uma terra seca, mas nessa terra seca há esperança, meus irmãos. Há uma raiz, o nosso próprio Jesus Cristo, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías está sem esperança, mas quando ele olha e vê a raiz, ele entende que é o servo sofredor, é aquele que vai vir. E detalhe, essa terra seca não é o povo de Israel, essa terra seca é eu e você. É eu e você, essa terra seca que o profeta Isaías está vendo. Meus irmãos, não éramos assim? Ou você é melhor do que eu, ou você não era assim. Vai dizer que você não era essa terra seca, árida, improdutiva, não nascia nada, não brotava nada. Mas um dia a raiz de Jessé começou a brotar, ela te encontrou nesse sólido árido que você era e começou a te banhar com a chuva de bênção, com a glória de Deus. E agora você está aqui na casa de Deus. Você não é terra seca mais, você é solo produtivo, você é bênção de Deus, você está dando frutos da obra de Deus. Oh, glória a Deus! É essa visão que o profeta Isaías tem. Ele tem a visão do rebento do Senhor, do renovo do Senhor, da raiz de Jessé, a esperança. Eu quero abrir a minha boca nessa noite e profetizar na sua vida e dizer: ainda há esperança. Eu sei que talvez você está vivendo um momento de solidez, de terra árida dentro de você. Talvez é nas suas emoções, talvez é um filho, é uma esposa, é um esposo, é no trabalho, é na vida financeira. Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: que a raiz de Jessé está aqui nessa noite, e ainda que haja sequidão, ele pode fazer brotar a paz, a esperança, a prosperidade na sua vida. Deus é especialista em fazer brotar água no deserto. Deus é especialista em abrir cisternas em lugares secos, em lugares áridos. Deus é especialista em pegar aquele que anda torto, aquele que anda errado, e endireitar ele e colocar ele no meio de príncipes e de princesas. Louvado seja Deus! Eu sei que o mundo está olhando para o seu filho, para a sua filha, para o seu parente, está dizendo: não tem esperança, não tem jeito mais. Mas eu aqui debaixo da autoridade e do Espírito Santo de Deus vou dizer para você: há esperança, porque enquanto há Deus no céu, há esperança para a igreja. Louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! E o texto continua, Isaías 53 continua, e aí Isaías começa a ter a visão do solo seco. Depois ele vê a raiz, e aí então Deus começa a desenvolver
rolar, o que vai acontecer, o que haveria de acontecer com o servo sofredor, com o nosso Messias, com o nosso Salvador. E aí nós vemos o profeta Isaías, vendo que Jesus ele entregaria ali na cruz do Calvário o seu corpo para a remissão dos pecados da humanidade. Seu corpo e o seu sangue se tornaria, missionária Eva, um memorial. É isso que o profeta Isaías começa a ver, que o Messias, o sofredor, o messiânico, aquele que viu a grandeza de Deus, o profeta Isaías, ele começa a ver o Messias sofrendo, e ele vê que Jesus entregaria o seu corpo e o seu sangue como memorial. Louvado seja Deus. Primeiro o seu corpo, que foi ferido com vergões em suas costas, o seu rosto esbofeteado, cuspido, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, sua barba arrancada. Se não, você olha a continuação do capítulo 53, o profeta descreve Jesus como alguém desfigurado, a sua barba arrancada e as suas mãos e os seus pés pregados ali na cruz do Calvário. O seu sangue também, Jesus derramou até a última gota de sangue como sacrifício vivo, como cordeiro imaculado, para que houvesse a remissão dos seus e dos nossos pecados. Jesus verteu até a última gota de sangue. Devemos sempre lembrar, meus irmãos, do sacrifício de Cristo na cruz, porque ele teve a humilhação da cruz e o seu sangue derramou até a última gota para nos arrancar das trevas, das mãos de Satanás e nos trazer para a sua gloriosa luz. Louvado seja Deus. Devemos celebrar a ceia do Senhor até que ele volte, lembrando que ele se entregou por nós e por nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, celebrando a ceia do Senhor, lembrando que um dia esse servo sofredor morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Estávamos todos condenados, mas ele lembrou e teve amor pela humanidade e morreu na cruz e derramou até a sua última gota de sangue. Devemos lembrar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ficou pregado na cruz, ele não está em uma sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou, morreu para que o mundo junto com ele também morresse, mas junto com ele também fôssemos ressuscitados para uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de testemunho e uma vida de integridade diante de Deus. Hoje nós somos novas criaturas. Não é só porque ele morreu, não é só porque ele se entregou, mas é porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Louvado seja Deus. A ceia do Senhor também, ela anuncia que ele voltará um dia e também nós cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui, cercando a mesa do Senhor, lembrando que ele ressuscitou e lembrando que um dia ele também vai voltar. Louvado seja Deus.
Mas hoje eu estou alegre, meus irmãos. Hoje eu estou feliz. Parece que eu aceitei Jesus ontem, irmão Francisco. Parece que a minha primeira ceia, eu estou transbordando da alegria e do gozo do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, na ceia passada estiveram aqui, sem água aqui com o Senhor, mas eu não estava. Eu não estava aqui. Hoje, há exatamente 30 dias, eu não estava aqui. Eu não ceiei, eu não sequei a mesa do Senhor, porque há 30 dias atrás, a polícia bateu na minha porta, e eu saí de lá detido, e desci diretamente para o presídio, para a CPP. Eu passei lá 4 dias detido, 4 dias preso. E você está dizendo que é isso? Como assim? Pois é. Os policiais chegaram na minha porta, perguntaram quem eu era, se era eu mesmo. Eu disse sim, sou eu. Eles disse, pois é, você está foragido. Abriu o celular, mostrou que você mora. Aí chamaram minha esposa. Eu tinha trabalhado o sábado inteiro. Estava esperando visita na minha casa. E havia trabalhado o sábado o dia inteiro. Já era mais de 7 horas da noite. Eu ainda estava trabalhando em casa, preparando a minha casa para receber uma visita. Isso era no sábado, para receber a visita no domingo, pela manhã. E eu estava ali, quando eu peguei o saco de lixo, com o lixo que está que eu havia juntado, e fui colocar na lixeira, quando a polícia chegou e me deu voz de prisão. E eu desci para a CPP, e de lá fiquei detido 4 dias. Aí fui entender o processo, o que estava acontecendo. A minha esposa arrumou um advogado, e aí descobriram que tempos atrás a minha ex-mulher havia feito uma solicitação de penhora dos meus bens pouco tempo depois de eu haver separado. E houve o processo, eu paguei o processo da penhora, mas a minha advogada não participou ao juiz que eu havia pago. E não só isso, como meses atrás, esse ano, a minha ex-mulher levou umas anotações na Defensoria Pública e disse que algumas pessoas eu tinha pago, outras não. Apresentou lá uma anotação de papel, não era nem recibo nem nada, dizendo que tinha mês que eu tinha pago R$15 de pensão para minha filha. E o juiz não me mandou notificação, não veio com a gente na minha porta. Mas naquele fatídico dia eu fui preso e levado para a cadeia. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está nessa noite aqui me ouvindo, aquele que está na presença de Deus, Deus não abandona, ainda que ele vá para a profundidade, ainda que ele alcance os lugares mais baixos, Deus está com ele. Talvez você questione e diga assim, peraí, mas ele não pagou a pensão. Qualquer um que quiser ir da minha casa, eu tenho todos os extratos para mostrar que eu paguei toda a pensão. E eu fui preso assim mesmo. Sabe aquela expressão que primeiro bate, depois procura saber? Foi assim que aconteceu comigo. Graças a Deus não apanhei, não fui humilhado. Entrei para dentro da cela no mesmo sábado, na mesma noite. E cheguei lá e os presos já passaram as coordenadas, porque eles fazem isso. E aí já perguntaram por que eu estava sendo detido. E eu falei a verdade. E eles diziam, eu sou da igreja. Ele disse, então o senhor é pastor. O senhor vai fazer um culto para nós nessa noite. E aí tinha outros detentos lá. E começaram a cantar. E naquela noite eu cansado, sem saber ao certo o que estava acontecendo, eu abri uma Bíblia que tinha lá. E fiz aquilo que eu sei fazer. Aleluia! Eu abri a palavra de Deus. E peguei a palavra de Deus. Naquela noite, louvado seja Deus. E preguei a primeira noite, e preguei a segunda noite, e preguei a terceira noite. Não me faltou nada. Lá dentro você recebe a
faça, não importa onde a gente dança, o que importa é você estar na presença de Deus. Aonde você entrar e colocar o seu pé, Deus coloca o seu pé. Aonde Deus entra e sai de você. Essa é a certeza e a convicção de que nós temos. Ninguém toca, meus irmãos. Pode tentar dançar você na prisão. E aí sabe o que nós fizemos lá dentro? Como Paulo